Agora, na hora do almoço, eu estava precisando de uns produtos de limpeza, uns produtos de mercado aqui para casa. E eu pensei em ir de carro, mas eu resolvi ir a pé. E aí eu estava com um calçado, e nesse calçado pegou alguns carrapichos. Não sei aí na sua cidade se isso chama carrapicho, mas são uns espinhozinhos que grudam em tecido mais felpudo. E aí grudou no meu sapato, e eu comecei a sentir incômodo ao caminhar. Eu estava com um pouco de pressa, mas eu resolvi parar, tirar os espinhos, para continuar o caminho mais tranquila, mesmo com pressa e perdendo aquele período, aquele tempinho de abaixar e retirar os espinhos. Isso me fez pensar sobre a depressão. A depressão é algo que são espinhos da nossa vida e que quando eles aparecem, a gente precisa parar e retirar. E como a gente faz isso? Com consciência, né? Quando a gente traz consciência para a nossa vida e a gente para a loucura, a correria, a ansiedade do dia a dia, os nossos afazeres, a nossa pressa, e a gente retira isso, a gente consegue ter uma vida um pouco melhor. Diretamente dos meus sonhos mais loucos para a sua tela, tá começando mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo daqui, eu elenquei aqui algumas práticas que eu adotei na minha vida para sair de crises depressivas. É muito complicado porque esse nome, depressão, hoje em dia, ele foi estigmatizado, né? Quando a pessoa tá só triste, ou de luto, ou num processo mais complicado da vida, às vezes ela é diagnosticada como uma pessoa depressiva e às vezes nem é. Mas sendo ou não depressão, esses processos que eu adotei na minha vida para me livrar das tristezas, dos momentos de... Sabe quando você acorda e não tem a mínima vontade de levantar da cama? Quando você pensa na sua vida, você não vê sentido em nada. Você para e você pensa, cara, por que eu tô aqui? Será que a vida é só isso mesmo? Acordar cedo, ir pro trabalho, para receber um salário e pagar as contas. Será que é só isso? Não é possível, sabe? Então, esses processos de desânimo, esses períodos de desânimo e de tristeza que acontecem na vida da gente, são comuns, né? A depressão, acabamos de sair aí do Setembro Amarelo, né? Que é o mês de conscientização à patologia da depressão. Vários famosos colocaram a cara nas redes para dizerem que sim, são diagnosticados com depressão e que se tratam por isso, né? E aí, desde lá de setembro, eu comecei a reunir algumas técnicas, muitas técnicas, na verdade, de hábitos que você pode adquirir, assumir aí na sua vida para sair desses momentos de tristeza. Sendo isso depressão ou apenas um momento de tristeza. Se for um processo depressivo, se for uma patologia real, você vai precisar de um médico psiquiatra, de um terapeuta, de tudo isso. Mas se for apenas um luto, você vai ficar 100% com essas técnicas. E então eu vou te passar 3 delas aqui. Talvez mais, se eu lembrar de mais alguma, assim, de bate-pronto, eu já te passo aqui também. A primeira técnica é a seguinte: quando a gente tem consciência de que o que a gente pensa gera sentimentos, e a gente começa a controlar os nossos pensamentos, isso nos ajuda muito, né? Porque muitas vezes a gente se encontra num vórtice, numa espiral de pensamentos ruins que levam a outros pensamentos ruins, que levam a outros pensamentos negativos, e a gente vai criando e alimentando um monstro que vai nos engolindo. Então, a primeira dica para sair do processo depressivo sem remédio é controlar os seus pensamentos, né? Substituir o pensamento negativo por um positivo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de algo que me aconteceu hoje. Eu recebi uma cobrança de trabalho, né? Um trabalho que eu já deveria ter entregue e não entreguei, e aí a pessoa me cobrou. Eu fiquei chateada porque a pessoa me cobrou. Mas, por quê, gente? Porque eu me cobro mesmo muito, né? Um ou outro atraso acontece. E aí, quando acontece, eu fico muito triste, muito mal, porque eu quero ser ótima profissional, excelente. Eu quero ser a melhor em tudo que eu for fazer, certo? Aí, quando acontece esse tipo de coisa, uma insatisfaçãozinha de um cliente, eu fico triste, fico mal. Enfim, agilizei o que ele precisava e ele veio buscar esse trabalho. E quando eu entreguei, eu substituí aquele pensamento negativo de, poxa, eu errei, eu atrasei, eu fui mal e não sei o quê, por que bom que eu consegui agilizar, entreguei esse trabalho. Se é um cliente que, sei lá, um cliente problema, porque a gente nem sempre os nossos clientes são maravilhosos,
Que bom que eu entreguei e me livrei disso daqui. Nossa, que maravilha, que bênção, né? Vai com Deus. Substituir o pensamento negativo de que eu errei por me livrei disso. Foi ótimo, me senti muito bem. Aconselho, fica essa dica para você. A segunda dica é a seguinte, gente. Nós, utilizando redes sociais muito, como estamos nos dias de hoje, a gente acaba se comparando muito com as outras pessoas, certo? E isso gera uma certa frustração com a nossa própria vida. Só que assim, o que a pessoa tá mostrando ali na rede social dela é só o que ela quer que as pessoas vejam, assim como você. Só mostra as coisas que você quer. Você vai mostrar você lá na cama, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Não vai, né? Você só vai postar foto linda, maravilhosa, em lugares legais, fazendo coisas legais, e todo mundo pensa que a sua vida também é perfeita. Então, quando alguém estiver te incomodando ou te trazendo essa sensação de comparação, silencia os stories dela um pouquinho. Depois você volta a ver quando você estiver num astral melhor. Segunda dica. Terceira dica é, para de gerar demanda para você. Eu sou uma pessoa que eu quero ser proativa, eu quero estar em movimentos propulsores e positivos o tempo todo. Então, por exemplo, eu tô esperando meu filho na terapia e eu quero estar produzindo alguma coisa, ou estudando alguma coisa, ou lendo alguma coisa, eu acabo gerando demanda demais para mim. O que eu posso fazer para adiantar? Cara, para um pouco, pausa, sabe? Uma frase para essa dica é assim: todo mundo merece descanso. Eu já fui muito workaholic na minha vida. Eu já cheguei a trabalhar, sei lá, 17 horas, 20 horas por dia, sabe? Isso lá para 2018, para ali eu era extremamente obcecada em ser produtiva. E isso me levou para momentos de muita tristeza, muita depressão, muita frustração, porque não é o resultado daquilo que você está entregando, da energia que você está pondo, não é equivalente, entendeu? Então vale muito mais a pena você ter momentos de qualidade de pausa para você do que ficar se matando e tendo um resultado que não é compatível com a demanda de energia que você está colocando, sei lá, na sua vida profissional, enfim. Às vezes você quer até, sei lá, ser melhor para você mesmo, aí você fica buscando. Para de buscar. Para de buscar, porque às vezes a resposta está dentro de você mesmo, tá bom? E visando essa melhoria geral das pessoas, eu criei um e-book com várias técnicas para você se livrar da depressão, da tristeza ou do luto. Sem remédios, né? Porque assim, gente, na minha vida, nos momentos em que eu estive em crise de tristeza, num período de, puxa vida, muito negativo, lógico que eu busquei um profissional de saúde mental. Fiz terapias, faço terapia até hoje, que é essencial, faço a terapia. Eu busquei o psiquiatra e tomei medicação. Mas eu não queria, eu queria muito me livrar da medicação, ou pelo menos diminuir, sabe, o consumo dessa medicação. Eu ficava muito mal de ter que tomar o remédio, sabe? Eu não queria ficar colocando química dentro do meu corpo. Muitas vezes o cérebro precisa. Lá no e-book, no final de cada página, eu deixei esse alerta. Nada do que tá aqui, tudo isso aqui vai te ajudar e muito, tá bom? Como o Gael disse, e muito. Mas não substitui o profissional da saúde mental. Então, você precisa de um médico se você estiver realmente com depressão química, né? Porque a depressão, ela é falta de funcionamento da química do cérebro de forma correta para te deixar bem. Então, aí você vai precisar da medicação, mas você pode utilizar a medicação junto com essas técnicas que eu elenquei nesse e-book, que eu coloquei nesse e-book de forma muito didática para você aplicar já imediatamente na sua vida. E assim, gente, para você gerar um hábito, você tem que fazer isso. Você vai ter que se esforçar, porque se você tá triste, tá mal, tá péssima, você não vai conseguir fazer isso no piloto automático. Então, no início, nos primeiros 21 dias, é difícil. Mas depois você vai ver que fica muito mais fácil. Depois dos 21 dias, esses hábitos já começam a ser introjetados na sua programação mental e você acaba tendo uma vida mais leve e tranquila. Foram esses hábitos que eu implantei na minha vida que me fizeram melhorar muito, muito, muito e diminuir também a dosagem de remédios, né? Porque assim, eu nunca fui muito adepta a remédio. Esse e-book tá por um valor, gente, que eu quero, realmente, eu tô vendo assim, que a galera tá muito, muito, nesse final de ano, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas assim, nesse final de ano de 2025, eu tô vendo um pessoal muito triste, com a energia muito lá embaixo. Então, por isso, eu tô fazendo esse valorzinho de R$27 e você pode adquirir e começar a praticar imediatamente. Eu tenho certeza que em 3 ou 4 dias você já vai ver grandes melhoras na sua disposição. Primeira coisa, né? Na disposição. As pessoas
que estão à nossa volta, elas precisam da gente bem. Meu filho, seu filho precisa de você bem. Os meus alunos precisam de mim bem, né? Enfim, todo mundo que está em volta da gente precisa da gente bem. Então, vai dar um up rápido. Essas técnicas vão te ajudar a atingir um estado de espírito melhor, uma disposição melhor, você vai se sentir melhor consigo mesmo. Tá bom? Essa foi a dica que eu dei hoje. Um beijo, até o próximo e tchau.